Antárticos! Aqui quem fala é a Paula e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Antarticando, o seu podcast sobre a Antártica. Neste episódio vamos falar dos mamíferos marinhos da Antártica, mais especificamente dos cetáceos, ou seja, mamíferos marinhos da ordem Cetácea. E surgiram há mais de 50 milhões de anos na era Cenozoica, e seu ancestral era um animal terrestre. No episódio de hoje, convidamos uma pesquisadora polar brasileira que estuda e estudou muitos cetáceos marinhos da Antártica, a doutora Manuela Bassoi, oceanóloga que participa e desenvolve projetos de pesquisa com mamíferos marinhos, principalmente cetáceos, e dado a distribuição destes mamíferos em relação a fatores ambientais na Antártica. Então seja muito bem-vinda, doutora Manuela. Agradeço muito por você ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Poderia se apresentar um pouquinho para o nosso público, falar um pouco de você? Obrigada, já gostei também da tua introdução, né, sobre os cetáceos, essa evolução de 50 milhões de anos, né, de um animal que parecia, se a gente, mais ou menos para ter uma ideia, né, parecia um cachorro, né, um quadrúpede terrestre, depois de 50 a 55 milhões de anos ele se torna, né, essa é uma evolução fantástica de um ambiente totalmente terrestre para hoje que a gente conhece um golfinho, uma baleia, né? Então esses 50 a 55 milhões de anos foi a evolução desses animais, que a gente vai falar deles agora, que eu trabalho com mamíferos marinhos, como você falou, né? Mas principalmente, na verdade, a minha área, dentro dos mamíferos marinhos, são os cetáceos, né? Ou seja, baleias e golfinhos. E eu trabalho na Antártica, meu trabalho na Antártica foi em 1998, faz um tempinho já, né, Paulo? E foram 13 já expedições com o Brasil, 2 expedições com a Inglaterra, e sempre envolvida na área com cetáceos, né, com pesquisa com cetáceos. E a minha formação como oceanógrafa é na FURG, né, na Universidade de Rio Grande, e sempre através do Museu Oceanográfico, depois da FURG, e aí hoje, né, do laboratório Ecomega, né, na FURG, que eu participo dos projetos na Antártica. E também com o pessoal do BAS, do British Antarctic Survey, na Inglaterra, eu também participo de projetos com cetáceos na Antártica ou Oceano Austral, né? Só para lembrar que o Oceano Austral agora é oficialmente reconhecido como um oceano, né? Assim como o Pacífico, Atlântico, né? Faz pouco tempo que ele foi reconhecido oficialmente como um oceano também. Então, chama Oceano Austral, que envolve ele dá a volta na Antártica inteira, acima dos 60 graus de latitude, é o Oceano Austral. Bom, eu gostaria de saber, primeiramente, por que é importante o estudo de cetáceos da Antártica? O que te levou a estudar esses mamíferos? Bom, primeiro uma coisa bem interessante para te falar, Paulo. Na verdade, assim, todo o conhecimento, o levantamento de todas as espécies de animais são extremamente importantes porque a gente tem que sempre pensar no nível ecológico, né? Nos links, nas ligações que isso tem conosco, né? E principalmente as baleias que a gente estuda na Antártica são aquelas que nascem aqui, por exemplo. Agora mesmo, né? A gente tem aqui as baleias, várias espécies, jubarte, que eu vou falar das mais conhecidas, baleia franca, mas também a finha, a sei, a mink antártica, a mink comum, que vem aqui nas nossas áreas agora, nessa época. Estavam aqui, já está começando a descer, né? Estavam aqui nesse nosso inverno e primavera, né? Estavam aqui se alimentando, elas vêm para alimentar, para se reproduzir, ao contrário, tá? Para se reproduzir, porque águas mais quentinhas, né? Elas vão ter os filhotes, né? Como a gente falou, Paula, são mamíferos. Então, os filhotes não podem nascer em águas tão geladas, porque eles precisam manter a temperatura corporal, né? Em torno de 36, 37 graus. E aí elas têm aqui os filhotes, vêm se reproduzir, acasalar. E ficam todo aqui esse nosso inverno, aqui no hemisfério sul, né? Em primavera, nessa área mais quente, né? Só pensando em acasalar, reproduzir as fêmeas terem seu filhote, amamentarem seu filhote. Agora elas já estão começando umas já desceram e a outra já está no final, a gente chama assim, Paulo, o final da temporada, né? E por que é importante? Porque justamente essas baleias que estão aqui, agora, que nasceram nas nossas costas, todas são as que estão indo para a Antártica, para o Oceano Austral, né? Para se alimentar. E agora elas estão indo para comer, né? Só comer lá. Então, assim, nunca esquecer. Esses animais que estão na Antártica, né, que estão agora, que estão descendo, estão
indo para a região antártica é para alimentação, tá? Então, as altas latitudes, tanto na Antártica e no hemisfério norte, na região do Ártico, são onde os animais vão para alimentação. E aí é fácil de entender, né, Paula? Porque quando que eles vão? Eles não vão no inverno, né? Tudo congelado, escuro. Então, eles vão no verão, né? Então, eles têm que ir no nosso verão. Tá chegando o nosso verão aqui, então eles, vou para a Antártica, porque tá já tudo, o mar já tá bem descongelado, né? Já tem luz do dia e a produção, então, né, de alimento é bem mais alta, né? Aí a gente fala um bloom, né, de zooplâncton, que é a principal comida delas, né? Já que já vem a luz, vem o fito por causa da luz, e aí o crio já começa, né, a aumentar, que é o principal alimento delas lá. Então, assim, esse ciclo é fácil de entender, ninguém esquece, né, Paula? Verão, elas vão estar lá comendo. Aí, de novo, quando começar a acabar o verão, começar a entrar outono, elas vão começar a subir de novo. Então, a tua pergunta, eu já estou respondendo a tua pergunta. Primeiro que as baleias estão aqui, na nossa costa, nascendo aqui, as baleias brasileiras, né, estão indo para lá. E isso, assim, e aí, então, lógico, então, a qualidade também das nossas águas aqui, tanto também a qualidade da água, né, a gente evitar, por exemplo, poluição química na água, que pode levar esses animais também a se contaminar, apesar que a contaminação é por alimento, mas elas estão na água, né? Elas também, quando elas aqui pode ser que elas ingiram ou não, mais em zonas mais profundas, mas principalmente também tráfico de embarcações, redes de pesca, né? E há outro fator importante também lá, que já é bem conhecido, né? O fato também desses animais, até do cocô delas, né? Das fezes delas, ajudar a mineralizar, né? A enriquecer as águas, principalmente as águas profundas. E aí isso faz com que os nutrientes, né? O ciclo dos nutrientes no oceano não se quebrem e sejam fortalecidos. Então, assim, desde um cocô que daí vai para que elas fazem, né, que aumenta o nitrogênio, que melhora, inclusive, que daí você aumenta o fitoplâncton, que é o que faz o quê? Quem é o pulmão do mundo? Né? Não é, já há muito tempo que ninguém fala que é o pulmão do mundo, não é a Amazônia, né? Não tirando outros principais fatores importantes das nossas matas, né, que é a regulação do clima, principalmente, mas é que vai fazer o quê? Limpar a nossa atmosfera, né? Então, começa com o cocô da baleia, olha só, né? Que aumenta, né, que enriquece as águas, enriquece, então, o fitoplâncton, por causa desse enriquecimento da água, e esse fito é o que vai fazer, essas algas é que vão fazer essa troca do CO2 com a atmosfera. Então, você vai pensar de várias maneiras a gente estudar os cetáceos, né? Uma, porque a gente tem vários na nossa costa que vão para lá, outras é o fato que elas ajudam, né, na retirada desse CO2 da atmosfera através das suas fezes, e por assim vai, né? E como eu falei, né, Paula, é um ciclo, né? A gente não pode pensar no animal, qualquer animal, por exemplo, um exemplo muito prático disso é as lontras nos Estados Unidos, por exemplo, né? Quando diminuiu o número de lontras, que elas foram muito caçadas por causa da pele, né? As lontras são um mamífero marinho, Paula, que tem a maior quantidade de pelos do mundo animal. Você pegar, por exemplo, a mesma área da pele, assim, e contar o número de pelos, vou explicar bem assim, a que mais mais densa é a lontra. É tão densa que a água chega nem a tocar a pele dela. Nossa. Então, você imagine como isso era, assim, riquíssimo, né? Naquela época, o pessoal queria essa pele para fazer roupas, né, e tudo. Então, elas foram muito, Paula, caçadas. E o que aconteceu? A lontra come bastante o quê? Ouriço do mar. Então, quando eles retiraram muita lontra do ambiente, aumentou o número de ouriços. O que o ouriço come, mulher? E o ouriço é um animal, né? Ele é bentônico, e ele se alimenta muito das algas, começa a alimentar muito de vegetação. E aí eles começaram a ter um bloom de ouriço, porque ele não tinha mais o predador dele. E o que aconteceu? Ele começou a acabar com as vegetações. E a vegetação é o quê? É um berçário, gente, dos peixes bem pequenininhos. E afetou quem? A pesca. Porque como você não tem berçário, os peixes não podem... Quando eles põem os ovos, que esses peixes bem pequenininhos vão nessas algas, nessas regiões de kelps para se proteger e tudo... Acabou não tinha mais isso, porque os ouriços estavam comendo tudo. Então, olha só, a depressão das lontras, né, a caça das lontras foi afetar a pesca. Acaba impactando tudo, né? Exatamente. E é muito complexo, Paula. Porque, assim, por isso que a gente diz, quando a gente fala, um animal, você tem que ver o todo, o ecológico. Aí quem vai pensar que a caça da lontra foi afetar a pesca? Aí começou a diminuir a pesca. Então, assim... E eu gosto de contar essa história porque a pesca afetou pescador, ser humano também. Então a gente fica só querendo, porque
Muitas pessoas quando falam, quer proteger a baleinha, quer proteger a tartaruguinha, quer proteger o morceguinho, quer proteger, achando que é só que a gente quer proteger para o ambiente deles e entre eles. Nós somos animais, a ecologia somos nós, e nos afeta diretamente. A gente fala assim, foi indireto? Não foi indireto, é direto. Então a gente tem que abrir essa cabeça para pensar num todo. Né? Então, nós brasileiros, ingleses, franceses, todos os pesquisadores pesquisando os animais no Ártico, na Antártica, a gente faz isso, leva conhecimento, isso possa afetar nós aqui, na América do Sul, na Europa, na África, entende? Então, assim, a gente tem que pensar, como eu falei, o cocô delas é globalmente, né? Né? Enriquecer as águas para aumentar a quantidade de fito que faz essa troca gasosa, né, tirando esse CO2 da atmosfera, faz muita diferença no mundo onde a gente é fóssil, né, a gente queima muito combustível fóssil, e a gente tem que diminuir isso. Então, assim, e tudo é muito complexo também, tá, Paula? A gente fala isso, é o que a gente... Agora, medir isso, né, Paula? Isso é uma outra história, né? Como é que a gente mede? Como é que os pesquisadores medem? Não é? A gente... Por isso que a gente pesquisa, por isso que estuda, acertos e erros, são hipóteses, a gente testa as hipóteses, né? Mas eu só quero que todo mundo lembre que algumas coisas podem afetar de uma maneira que você nem faz ligação, não tem nada a ver com a baleia lá na Antártica, não afeta aqui o Brasil. E não é bem assim, né? Aí acaba afetando todo mundo, né? Até o ganha-pão do pescador, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar maior fora da caixa e a gente tem que... Porque somos todos um, né? Física quântica, é uma vibração. Na verdade, todos estamos ligados. Vocês não viram saindo até agora, vamos sair do aquático para o terrestre? Já se conhece e é provado cientificamente, e pesquisadores brilhantes, que eu adorei esse trabalho, que eu gosto de ler, das árvores, das florestas, você sabe que elas se comunicam através das raízes. E quilômetros e quilômetros de distância. Né? Eles já identificaram que quando começa um fogo na mata, quilômetros e quilômetros, outras árvores já sentem e já sabem que está tendo um perigo porque elas se comunicam pelas raízes. Olha que coisa maravilhosa. Isso não é filme, é já provado científico. Então somos todos conectados, né? Na verdade. Muito legal mesmo. Quais são as principais espécies de cetáceos existentes hoje na Antártica? Na Antártica? Então, hoje você tem mais ou menos cerca de 15, 16 baleias assim, de cetáceos conhecidos. Mas, na verdade, você não tem nenhum, vamos dizer assim, endêmico mesmo, é porque o Ártico tem mais endêmicos, né? O famoso narval, que tem aquele chifre que parece um unicórnio, que na verdade é um identificado, beluga, baleia cinzenta. Então, a Antártica, ela tem, assim, de baleia, seria só uma baleia azul pigmeia, mas é uma subespécie da baleia azul, que tem em todo o oceano. E você tem todas essas grandes baleias migratórias, tá, Paulo? Assim, a jubarte, a franca, a nossa franca, né? A franca do sul. Você vai ter as que migram também, só que aí a gente não faz muita relação, porque elas não vêm aqui. Porque quem conhece a franca e a jubarte, né, Paula? É porque elas são mais costeiras, estão sempre na mídia, aparecem, o pessoal coloca. Mas as outras, a baleia azul, a fim, a mink, elas também fazem essa migração. Tá? Mas é que elas ficam mais longe da costa quando elas vêm no verão para cá, no inverno, desculpa, para cá. Então, por isso que e são mais difíceis de ver, ficam mais oceânicas, mas elas também, tá? Fazem essa migração. Então, todas essas vão para a Antártica, tá? Aí, a única que não vai chama-se baleia de Bright, tá? Ou Bruda. E aí tá, é das baleias. Você tem cachalote também no Oceano Austral, não tão perto da zona de gelo, os cachalotes ficam mais... E é mais o macho, né, que faz essa migração, tá? E das baleias que a gente fala rorquais ou de cerdas bucais, o pessoal fala barbatana, mas eu não gosto muito de falar barbatana, que confunde com barbatana de tubarão, né? Falo de cerdas bucais, né? Todas essas, azul, fin, sei, mink antártica, mink anã, elas, franca, jubarte, elas fazem vão para a Antártica. Agora, vamos falar das de dentes, né? Os odontocetos, né? Quem você tem direto, orca, né? Tem bastante orca na Antártica. Dos odontocetos, que a gente fala dos golfinhos, porque a orca é um golfinho, tá? Ela é dos golfinhos, que é um grande golfinho. Fala baleia, orca pelo tamanho, mas ela, na verdade, é um golfinho. Então, é a que você vê realmente na zona de gelo, é que mais vai para o sul, certo? Dos golfinhos. Outros golfinhos, como a gente conhece, os bonitinhos, tipo assim, o golfinho ampulheta, é um que você encontra no Oceano Austral, mas ele não chega tão próximo da Antártica, tá? Mas está no Oceano Austral. Chama-se golfinho ampulheta. É o único desses pequenos golfinhos assim que o público conhece como golfinho que chegam mais próximo da Antártica. Esse chama-se golfinho ampulheta.
Baleia piloto também vai ter nessa região, mas não chegando também muito próximo do gelo. Quem mais chega realmente próximo ao continente antártico é a orca, de dentes, né, do golfinho. Agora, você tem as baleias bicudas, sabe, Paulo? É que a baleia bicuda, isso é até legal para o pessoal que está ouvindo o podcast, depois, quando acabar, ir no Google, né, e fazer uma procura, baleia bicuda, ou beaked whales, né, e ver, porque são animais muito diferentes, Paula, não são muito conhecidos do público, porque são animais extremamente oceânicos, né, muito difíceis de serem vistos, bem diferentes, né, e agora sim, com tecnologia, como por exemplo, tags e drones, né, e a gente indo mais para o mar, que a gente está tendo um pouquinho mais de conhecimento sobre esses animais, mas são bem diferentes. Você também tem algumas espécies de baleia bicuda, tá, que também são odontocetos, na região antártica, né, de cetáceos. Né? Mas, assim, uma espécie que a gente pode dizer exclusiva da Antártica, como tem, por exemplo, no Ártico, a gente não tem. A gente tem só o golfinho ampulheta, mas ele é do Oceano Austral, né? Não chega lá naquela região. E a orca, a gente tem várias orcas, a gente fala de diferentes tipos também, né? Esses são os que a gente encontra lá. Legal. Agora, não esquecendo, tá, Paula? A maioria, mesmo os odontocetos, os misticetos todos migram, eles não ficam lá durante o inverno. Os odontocetos também fazem esse deslocamento, porque, lógico, eles não vão ficar lá com o mar todo congelado. Mas existem já casos, já tem indícios de, por exemplo, uma baleia mink que ficou lá na região da Antártica todo ano, entendeu? Então, também existe, porque a gente ainda tem muito que conhecer, viu, Paulo? A gente tem um padrão que a gente já estuda, que a gente já sabe, mas existem animais que podem trocar, ficar, né? E esse ano, que até agora eu vou dar uma notícia aqui, que na verdade não é muito boa, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Como houve a pandemia, né, Paula? Então, essa última Antártica, esse último verão austral, os pesquisadores, não só no programa brasileiro, programa Antártico brasileiro, como em vários programas de outros países, não foram para a Antártica, tá? Por uma questão de segurança por conta da Covid. Normalmente, quem foram os pessoal de manutenção de estação, né, que ficaram lá, mas pesquisadores não foram. Então, nós não estivemos lá esse verão austral. E também os turismos, né, os navios de turismo também, todos foram, né, não houve ninguém nesse verão na Antártica. E esse inverno aqui agora, onde as baleias vieram reproduzir, em vários grupos de pesquisa já viram que diminuiu, que foi bem menor o número de jubartes, por exemplo, né, aqui na costa do Brasil esse ano. E a gente não sabe por quê, né? Pode ter sido um reflexo de alguma coisa que aconteceu na Antártica, ou seja, na área de alimentação dela, né, Paulo? Porque o número... E teve vários encalhes também, né? E de animais até magros. Então, a gente acha que pode ter sido um ano que elas não se alimentaram bem, mas como a gente não teve esse ano lá, por conta da Covid, agora a gente vai comer. Agora os pesquisadores vão atrás de pesquisar o porquê que esse ano, na época reprodutiva, porque são vários grupos no Brasil, tá? Você tem na Bahia, você tem pessoal no Rio de Janeiro, pessoal mais ao norte, no Pernambuco, estudando e vendo as jubartes. Então, vários relataram a mesma coisa, a diminuição do número de animais esse ano. Então, é uma coisa de se tentar entender o porquê. E quais são os principais métodos que vocês, pesquisadores, utilizam para estudar os mamíferos marinhos, como os cetáceos, né? Por exemplo, vocês têm que passar muito tempo na Antártica pesquisando, estudando esses animais? Então, Paula, na verdade, a principal pergunta para qualquer animal, né, quando a gente vai trabalhar, quantos tem, né? E essa é a principal pergunta ecológica, porque você entendendo a abundância, o número de animais, né? Isso já é uma grande ferramenta para você, principalmente como na época da Antártica, Oceano Austral, no século XIX, né? Houve uma caça final do século XIX, início do século XX. Houve uma caça intensa de cetáceos na Antártica, tá? No Oceano Austral, né? Onde sobraram só 3% da população de jubarte. De 3 a 5% da jubarte, de 1 a 3% de baleia azul. Você imagina, matar quase toda a população de baleia azul e matar 95 a 97% da população de jubarte. Então, hoje a gente tem que entender quantas tem para comparar e saber o que, né, se elas estão aumentando, diminuindo, se elas estão conseguindo recuperar. Porque agora não existe, a partir desde 1986, tá, Paula? Existe a moratória proibida a caça na Antártica, a não ser o Japão, que tem uma cota. Tá? Que eles falam que é uma cota científica, mas isso é uma outra história. Então, qual é a nossa principal pergunta? Justamente entender o número. Para isso, Paulo, a gente tem que sair de navio, né, e fazer a contagem. A gente tem várias metodologias, onde a gente vai observar, né, a gente faz um estudo da área para saber como é que a gente navega nessa área, para saber como é que conta, para poder estimar, né, extrapolar para a área inteira. Aí não vou entrar em detalhes, mas assim, a gente pode fazer de navio, tem gente que pode fazer assim de avião, mas na Antártica é complicado, né?
por conta do tempo, que vira muito rápido, é bem perigoso. A gente tem pescadores que fazem também de helicóptero, sabe? Você faz assim uma contagem de helicóptero, que é bem importante, principalmente na zona de gelo, onde é ruim, você não pode navegar, né, para fazer essa contagem, então você pode ir através somente com transporte aéreo para contar, né? Então, assim, essa é uma das maneiras, como a gente estuda, tá? A nossa metodologia para contar. Então, pode ser de navio, de uma embarcação, pode ser de avião ou helicóptero, mas é mais feito de embarcação. E aí também outros trabalhos que a gente faz. Hoje, né, Paulo, que melhorando a tecnologia, a gente também cada ano a gente vai também mudando e vai incrementando nossos estudos. Por exemplo, antigamente não existia o transmissor de satélite, né? Aí já faz um tempo, depois de um tempo, a gente começou a colocar transmissores, né, nos animais, para justamente seguir eles, saber a migração, ou saber como é que eles usam a área na Antártica, né? Então, esses são transmissores de satélite, é um outro trabalho que a gente pode fazer. E um que é feito também há muito tempo é de tirar um pedacinho da pele delas, com uma balestra, sabe? Tipo uma besta, aquelas bestas de Robin Hood. Isso, a gente atira, mas assim, gente, ninguém machuca, tá? É um cilindro muito pequenininho, tá? De 5 centímetros, né? 5 a 7 centímetros só. Imagina um cilindro, imagina uma caneta Bic que você corta ela no meio, assim, e diminui assim, e aquele cilindrinho que entra, que só tem uma ideia, porque a pele dela é tão grossa, né, a gordura, e pega um pouquinho de pele e gordura do animal, tá? Pra quê? Aí a gente estuda várias aulas, pra genética, estudos genéticos, né? Pra estudos de contaminantes, né? Pra estudos de hormônios, né? Sabe, de estresse, etc. Para estudos de isótopos estáveis, para saber da alimentação delas. Aí você tem vários, com esse pedacinho de pele e gordura, a gente pode fazer várias análises. Esse é um outro trabalho. Aí hoje também já existe, sabe, Paulo, agora a fotoidentificação, né? Tirar as fotos, identificar os animais. Hoje com drone também já pode, né? Você pode tentar sobrevoar sobre os animais, e quando ele borrifa, sabe? Existem drones que levam tipo uma placa de Petri, e o borrifo, aqueles gotículas do borrifo ficam ali, e aí também dá para estudar a microbiota, né, do aparelho respirador, vírus, bactérias, inclusive até pode fazer também DNA, né, genética com material. Então, assim, hoje os tags também, viu, Paulo? Existe outro tipo de tag que grudam, e aí o animal mergulha, aí grava o mergulho delas, o tempo de mergulho de idade, né, grava som, vocalização, a gente também deixa hidrofones na água lá, para gravar a vocalização delas, depois busca o hidrofone, tem também aparelhos nesses tags que vão grudados nela. Então, tá vendo, Paulo? São várias, na verdade, metodologias e equipamentos que a gente usa para estudar, que eles vão, ao longo do tempo, conforme a tecnologia vai para tudo, né? Hoje, então, a gente também vai conseguindo adquirir para fazer outras pesquisas com os animais, né? Depende também da tua pergunta científica. Nossa, que legal mesmo, né? A tecnologia, né, ajuda a tecnologia até ajuda nisso, né? Quais são os fatores que mais influenciam na distribuição desses mamíferos marinhos, né, na Antártica, os cetáceos, né? Então, o maior fator, né, Paulo, que eu já falei, é justamente a migração, né? Então, chegar o inverno, esses animais saem. Então, o maior fator é na hora que começa a aumentar, né, diminuir a luz do dia, começa a aumentar, né, a mar começa a congelar. Esses animais já se preparam, os migratórios, né, para começar a migrar. Então, o principal fator que afeta são deles é justamente, né, inverno e verão, essa grande diferença de inverno e verão. Lá na Antártica, agora, na distribuição dos animais, outros fatores como, por exemplo, gelo, né? Existem espécies, tipo a mim, que gostam mais de estar perto do gelo. Existem algumas espécies de bate que não vão estar mais afastadas, mas também tem, a gente vê lá algumas espécies, mas você vê que tem umas que tem mais preferência de estar em áreas congeladas e outras mais afastadas. Existem umas que não gostam de chegar tanto perto da Antártica, ficam mais, que a gente fala no Oceano Austral, em áreas subantárticas, né? Então, assim, também por causa da temperatura, como eu falei, o golfinho pulheta, ele não vai tão pro sul, né? Provavelmente também por causa de temperatura. Então, a temperatura é um fator, né? De distribuição lá. E um grande fator é alimento, né? Onde está mais concentração de alimento, onde vão estar mais animais. Então, apesar de ser na Antártica, existem regiões na Antártica, por exemplo, que você tem maior concentração de crio, que vários pesquisadores já analisaram, né? Na região na volta da Ilha Elefante, por exemplo, que é na Península Antártica. Então, você encontra muita baleia-fim, muita baleia por causa do crio. E não só do crio, mas do tamanho do crio também, né? Tem algumas baleias que preferem os crios maiores, né? Então, assim, tudo isso, então, a alimentação também vai afetar a distribuição dos animais lá na Antártica, né? Então, você tem fatores que afetam lá na Antártica e tem fatores que afetam a ida e vinda. E existe alguma relação entre o tamanho do território e a capacidade de resiliência da espécie? Como assim, território? Lá na
Antártica, por exemplo, elas vão se espalhar, elas vão onde tiver alimento. E normalmente, assim, esses animais que estão aqui, por exemplo, a gente chama um estoque de baleia jubarte que está aqui. Na hora que ela chega na Antártica, ela não dá a volta na Antártica, sabe? Ela costuma ficar numa região, né? Por exemplo, as do Brasil costumam ficar mais do que a gente chama na Antártica, nessas ilhas das Geórgias do Sul, Sanduíche, nessa região da Antártica. Se você olhar o mapa, seria mais aqui no Atlântico mesmo, né? Mas lá próximo da Antártica, nessas ilhas subantárticas, certo? As que estão lá do outro lado no Pacífico, estão lá que elas vieram do Panamá, do Equador, elas descem e gostam mais de ficar lá na península. Mas como eu tô falando, gostam mais, tem mais, mas nós já estamos até publicando um trabalho agora em que a gente já viu animais daqui que vão para a península também, sabe? Existe também mas elas costumam, no geral, ficar mais em algumas regiões de alimentação, né? Então não é esse território, como você fala, elas chegam e a cada estoque, a gente fala assim, né, cada população de jubarte, que aqui na costa, que nascem na costa do Brasil, é uma população diferente da que nascem na costa, por exemplo, do Panamá, do Equador, entendeu? E elas costumam também se alimentar em áreas diferentes na Antártica. Mas hoje a gente está vendo que alguns animais fazem uma mescladinha, que não é assim tão bem delimitado, sabe? Essa zona de alimentação delas. Existe umas pessoal que invade uma, invade a outra, vamos brincar assim, né? E tem umas que nem descem a Antártica, ficam só naqueles canais chilenos, sabe? Das que vem do Pacífico. Então, se é isso que você quer dizer em termos de território, é que não é bem assim, os cetáceos, né? Não é bem assim, território. Entendi. Bom, como você disse anteriormente, antigamente na Antártica a caça de baleias era permitida, né? De que forma isso acabou impactando no ecossistema? Existem espécies que podem ser utilizadas como monitoramento ambiental? Isso, então vamos lá, Paulo. Uma coisa que eu quero, que é legal, que eu gosto de falar sobre, da caça, é só de tirar aquele estigma das pessoas, né? Em que acharam que a caça era para a carne, né? Então, para vocês entenderem a importância que foram as baleias naquela época para caça, mas hoje, quando as pessoas, vocês ligam a TV, acharam um poço de petróleo, o pré-sal, né? Que o pessoal abre o olho, assim, porque isso é uma fonte de energia, né? É a que a gente mais usa hoje em dia do combustível fóssil. Então, você imagina naquela época, sim, eram as baleias. As baleias, Paula, não foram caçadas dessa maneira por causa da carne. Elas foram caçadas dessa maneira por causa da gordura, né? Da grande camada de gorduras que ela tem, que é o quê? Óleo. E no final do século XIX e no século XX, as grandes cidades europeias, da América do Norte, etc., eram iluminadas por óleo de mamífero marinho, né? E como eles têm também bastante hemisfério norte no Ártico, eles caçavam os animais lá, que não é só baleias, tá? Também muito elefante marinho, que tem muita gordura, né? Várias espécies de mamíferos marinhos e baleias para usar o óleo para fonte de energia. Então, aí vocês entendem por que elas foram tão caçadas, né? É que nem essa procura por petróleo, né? Não era carne, mas sim fonte de energia que era extremamente lucrativa, né? Então, quando eles começaram a vir para a Antártica e caçar, né, tem os registros, né, gente? Como era comercial, então existem os registros. A caça foram... Olha, no final, quando acabou, no início do século... Começou em 1900, né? Final de 1800, início de 1900, até mais ou menos 70 anos, 7 décadas de caça. Vamos lá, até 1940, 50, quer dizer, um pouco depois, até 1970, desculpa. Paula, a estimativa é que mataram mais de 2 milhões de baleias na Antártica, só baleias, 2 milhões. E como eu falei para você, o que sobrou da baleia jubarte, a gente acredita que foi de 3 a 5% da população. O que sobrou de baleia azul, no máximo 3% da população. Não. Aí você fala, o que isso afetou? O problema é o seguinte, que quando estava sendo feita essa caça, não existia nenhuma pesquisa. E nem tinha pesquisa do CRIO, por exemplo, que elas comem. Nossa, nós tiramos tanta baleia e o CRIO fez o quê? O CRIO reproduziu muito, o que aconteceu? Então, esse é o problema. A gente não estudou na época isso, os pesquisadores não estudaram isso para a gente entender, né, esse mecanismo, né? Com certeza, muitos se tinha retirar tudo isso, vários animais assim, houve algum impacto no CRIO, né? Mas é aquela história, né? O CRIO também, ele pode ter reproduzido um monte porque não tinha predador, só que também daí não vai ser muito, aí também não sobra comida para eles, né? Também não tem fito para eles comerem. Então a natureza começa a tentar equilibrar essa quebra de predadores e presas, etc. Mas como, Paula, a gente não sabe, entende? Porque não tem como a gente comparar. O que a gente sabe hoje, por exemplo, Paulo, o que a gente está estudando? O que a gente sabe hoje, como eu te falei, que números são importantes, então estimativas de abundância dos animais, é para a gente saber se elas estão se recuperando ou não. Né? Uma boa notícia, Paula, é que
elas estão se recuperando, tá? As jubartes, não todas as populações de jubarte estão se recuperando, mas a maioria está se recuperando. Uma má notícia é que a baleia azul não está se recuperando. Eu acho que já se encaixa na próxima pergunta que eu vou fazer, né? Que tem algum cetáceo que está em risco de extinção na Antártica? Não, risco de extinção não existe um com risco de extinção, tá? Porque só para lhe dizer que o risco de extinção, quando a gente fala um animal em extinção, né, a IUCN, né, o livro vermelho, você tem que ter uma série de... Os pesquisadores têm que provar que existe uma extinção, né? Então, hoje não, com a moratória, as espécies estão se recuperando. Por exemplo, a baleia azul não está. Ela não está em risco de extinção, mas ela está em danger, ela está em perigo, hein, né? Porque ela não está mostrando uma recuperação, né? Como a jubarte, por exemplo, estão mostrando, entendeu? Como não todas as populações de jubarte, tá? Deixa claro. Então, ela está em danger, né? Ela está em risco, a baleia azul, tá? Porque ela não está... porque, assim, é um animal que demora muito para repor os animais que foram mortos, desculpa, uma população. Por quê? 1 ano de cuidar de gestação, Paula. Imagina, uma fêmea só tem um filhote, né? É uma demanda muito grande de energética. Imagina um leite que é 50% de gordura. Essa fêmea não pode ficar prenha várias vezes. Então, a capacidade dela retornar agora à população original é bem lenta, a gente fala, né? Bem lenta. E a gestação em baleia, né, cetáceos é longa, né? É longa, de 11, 12 meses, exatamente. Também a maturidade sexual, ou seja, quando eles ficam preparados, né, que nem a gente, quando fica preparado para poder produzir, também é longa, né? E como eu falei, a fêmea só tem um filhote por vez, é uma demanda energética, né, Paula, muito grande. Lembra, eles são mamíferos, elas têm que dar leite para os filhotes dela, e é um leite com muita gordura. Muita gordura. Então, imagine o que ela não precisa de demanda energética. Ela não pode ter um filho atrás do outro, assim, sabe? Ela não pode ter um filhote atrás do outro. Sim. Então, essas eram as perguntas que eu tinha, né, pra você, né? Eu gostei muito desse episódio mesmo, de verdade, né? E eu espero que todos tenham gostado também, né? Estejam gostando dos episódios recentes do Antarticando. Mais uma vez, eu agradeço a participação, né, da doutora Manuela. Caso você queira falar alguma coisa para o nosso público, fica à vontade. Tá, obrigada, Paula. Eu vou ter aqui. Eu gostaria só de dizer para as pessoas, né, que a gente, na verdade, que assim, até, Paulo, pequenos gestos nossos ajudam, inclusive, as baleias, né? E, como a gente estava falando, eu acho que, assim, se a gente que fala assim, como é que eu posso ajudar as baleias? Então, uma coisa principal eu acho que a gente ajudar por exemplo, a produzir menos plástico, a consumir menos coisas com plástico, já ajuda muito. Sabe por quê? Porque a gente já está encontrando várias baleias, não só com plástico, por exemplo, cachalote, com várias sacolas plásticas, né, no estômago, mas também o microplástico agora que está estudado, né, Paulo, o microplástico. Então, eu acho assim, como é que a gente pode ajudar? É começar a fazer essa campanha e tentar consumir menos material feito de plástico e tentar, como alguns países, né, até países da África, que já é proibido, né, o uso de plástico. Então, isso é uma coisa que nós ajudamos as baleias e vários animais marinhos a cuidar do nosso lixo, a cuidar das nossas atitudes, a cuidar do uso de água, né, procurar ser mais, assim, ecológico conosco, na nossa volta, porque isso afeta, lembra que eu falei? Afeta os outros animais, afeta todo o ambiente, né? Então, usar menos água, procurar consumir menos, né? Ser menos consumista, né? Reciclar mais, certo? Entender, estudar isso também, né? Ver como que você pode usar pequenos gestos que ajudam, e ajudam a todos, daí afetando, inclusive, as baleias. Então já demos uma lição de casa para fazer, né? Vai na praia, traz seu lixo de volta. Então, 2 lições. A primeira é procurar sobre as baleias bicudas, tá? Para vocês verem como é que são as espécies de baleia bicuda. E a outra é vocês procurarem quais são as alternativas quais são as atitudes que vocês podem ter, né? Que ajudam os animais marinhos, na verdade, ajudam a todos, né? Isso que a gente tem que pensar. O lixo é todo, né? É feio ir numa praia cheia de lixo, né? É feio a gente tá tomando banho, passa uma sacola plástica. Nossa, gente, então, assim, na verdade, a gente tem que pensar que é para todos nós, né?
Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu gostei demais. Agradeço a todos que nos escutaram até aqui. E fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perderem os próximos episódios. Siga a gente no Instagram e Facebook, @Antarticando, para mais assuntos sobre ciência antártica. Importante dizer que este podcast faz parte de um projeto de extensão de divulgação científica orientado pela professora doutora Fernanda Aquari, da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, em colaboração com a doutora Silvia Dota, da Universidade Federal do ABC, tem o objetivo de divulgar as ciências antárticas no Brasil.